O estalar do cascalho sob um único par de botas quebrou o silêncio assustador que envolvia Itacuruba. Atordoada, Emily caminhava pelas ruas vazias de sua cidade natal. Casas abandonadas permaneceram silenciosas, como sentinelas congeladas em seus quintais e entradas de garagem. Carros pontilham as ruas, seus motoristas ausentes. Quintais tomados pelo mato invadiam os espaços entre as casas onde antes gramados bem cuidados embelezavam as residências e a vizinhança. Embora insensível à vista ao redor, uma visão a qual lentamente se acostumaram ao longo dos últimos meses, um frio desesperador se instalou profundamente em Emily. Por quanto tempo mais até ela desaparecer também? Uma cidade outrora animada, embora pequena, aninhada nas profundezas da Serra do Mar, agora não passava de uma cidade fantasma. Embora as minas de ferro que davam nome à cidade tivessem se esgotado e fechado quase um século atrás, a rica história e o colorido folclore mantinham a cidade viva e como um ponto turístico popular durante os meses de verão, quando os caminhos das montanhas estavam abertos. Um grande museu no centro da cidade abrigava artefatos não apenas das minas, mas também de supostos acontecimentos sinistros na área antes da chegada dos mineiros. No início do século XIX, um garimpeiro chamado Daniel Aller encontrou uma pequena vila nas profundezas da Serra do Mar. Embora os moradores fossem estranhos, eles o acolheram e permitiram que ele acampasse nas proximidades. Talvez devido a anos de isolamento sem influência externa, a vila não passava de casebres dilapidados, compostos de galhos, folhas e couro. Tão pequenas eram suas moradias que mal poderiam ser usadas para mais do que uma leve proteção contra os elementos à noite. Apesar do tempo que os moradores passavam ao ar livre, sua pele era pálida e doentia. Seus olhos afundados tinham uma cor amarelada, com olheiras escuras por baixo. Seus dentes eram pouco mais que corpos ensanguentados que surgiam de gengivas enegrecidas. Daniel temia que estivessem acometidos por alguma doença ou enfermidade, mas não conseguiu se forçar a ir embora após descobrir um depósito de ferro nas proximidades. Como muitos viajantes faziam naquela época, Daniel mantinha uma série de diários nos quais transcrevia devotadamente suas experiências. Graças a esses diários, o povo de Itacuruba conseguiu juntar a origem de sua pequena cidade mineradora. À medida que Daniel vivia entre os moradores da vila, ele notou várias outras esquisitices além de sua aparência doentia e falta de condições de vida adequadas. Talvez o mais estranho sobre essas pessoas isoladas fossem suas atividades noturnas. À medida que a floresta escurecia e o sol se escondia por trás do alto horizonte das montanhas, os residentes se reuniam em uma pequena clareira não muito longe do aglomerado de abrigos e fogueiras. Circulando o perímetro da clareira, eles levantaram suas vozes em um cântico. Os sons eram assustadores e desumanos. Daniel tentou chegar à clareira em várias ocasiões para observar o que ele supunha serem atividades religiosas. No entanto, algo o fazia voltar atrás todas as vezes. Ele escreveu sobre figuras sombrias se movendo entre as árvores fora do perímetro, como sentinelas fazendo guarda. Guinchos e gritos, como ele nunca havia ouvido antes, ecoavam da clareira, fazendo sua pele arrepiar e seu instinto de correr e se esconder suplantar sua curiosidade. Ainda pior era quando os gritos cessaram e um silêncio assustador se instalava sobre a terra. Nem mesmo os grilos ou o farfalhar do vento nas árvores podiam ser ouvidos. Depois que a notícia da descoberta de ferro por Daniel chegou às cidades mais próximas, um fluxo constante de famílias e indivíduos em busca de fortuna e um novo começo começou a inundar a área. Os moradores da vila eram tão acolhedores quanto haviam sido com Daniel, o que ele achou estranho, pois esperava a reação oposta. Estradas foram cortadas através da densa floresta, hospedarias foram erguidas, tabernas e lojas foram estabelecidas, e uma comunidade cresceu ao redor da mina de ferro em expansão. Em 1846, Itacuruba foi fundada. Embora os moradores da vila nunca pareceram se importar com suas casas silenciosas sendo destruídas para dar lugar a acomodações mais modernas, eles se isolaram nos arredores de Itacuruba. Seus cânticos religiosos continuavam e os gritos e urros de entidades desconhecidas persistem. À medida que a cidade se estabilizou em um senso de normalidade, os desaparecimentos começaram. Não era estranho que indivíduos perecessem devido aos elementos ou às criaturas da floresta naquela época, já que o mundo natural ainda era muito indomado.
No entanto, uma patrulha noturna foi estabelecida à medida que os desaparecimentos se tornavam mais comuns e chamavam mais atenção. Durante um dos eventos noturnos dos moradores da vila, um grupo de homens da patrulha noturna reuniu coragem e observou o ritual. No centro da clareira estava uma alta laje de pedra inclinada de forma que uma extremidade alcançava os ombros de um homem, enquanto a extremidade oposta quase tocava o chão. Aos pés da laje havia um único vaso, imaculadamente esculpido. Um rio vermelho drenava para o vaso do corpo inclinado sobre a metade superior da pedra. O corpo era de uma jovem mulher e o mais recente desaparecimento de Itacuruba. Em um acesso de raiva, os moradores se reuniram e exterminaram todos os habitantes da vila. Depois que vidas de ambos os lados foram perdidas e a última ameaça foi eliminada, os moradores descobriram um número incalculável de corpos e restos mortais, tanto humanos quanto animais. Toda tentativa de destruir a laje e o vaso foi frustrada, pois o indivíduo adoece repentinamente. Alguns foram interrompidos por uma tosse tão violenta que sangue se misturava à saliva. Outros caíram em convulsões. Um homem, o ferreiro da cidade, fez o maior progresso. Ele caiu a meros 6 metros do vaso, sangue escorrendo de seus olhos, ouvidos e nariz. Ele morreu instantaneamente. Em vez disso, cercas e barreiras foram erguidas para manter todos longe das relíquias amaldiçoadas. As décadas seguintes foram de fortuna, pois a cidade prosperou. Histórias de seu grupo cultista local se espalharam, e logo viajantes se aventuravam até Itacuruba apenas para ver o local do ritual e a cidade onde os eventos ocorreram. Vendo outro meio de prosperidade, um museu foi erguido no centro da cidade, abrigando relíquias e artefatos daqueles primeiros dias, incluindo itens pertencentes aos cultistas que poderiam ser recuperados sem causar doença. Depois que as minas foram esgotadas e se juntaram à história de Itacuruba, esses artefatos também foram adicionados ao museu. Viva e próspera foi a pequena cidade de Itacuruba até 3 meses atrás. O primeiro desaparecimento começou com Dona Vilma, a fabricante de velas da cidade. Ela era uma senhora gentil que sempre tinha tempo para longas conversas com quem cruzasse seu caminho. Idosa e sem meios de viajar sozinha, a busca foi suspensa após uma semana sem rastros dela. Billy Campos, o xerife da cidade, foi o próximo a desaparecer apenas alguns dias depois que a busca por Dona Vilma terminou. Sua esposa o viu pela última vez saindo para a delegacia na manhã anterior. Sua caminhonete foi encontrada abandonada na beira da estrada de terra que ele costumava pegar para ir à cidade. Sua xícara de café e mochila ainda estavam na cabine. Seu corpo nunca foi encontrado. Depois do xerife, as pessoas continuam a desaparecer sem deixar rastros. Primeiro devagar. 1 ou 2 pessoas sumiram em uma semana. No final do 2º mês, várias pessoas e famílias inteiras desapareceram em um único dia. Nunca havia sinais de luta ou má conduta. A comida era deixada pela metade na mesa. Carros eram deixados abandonados na estrada, às vezes ainda funcionando. Uma criança desapareceu no tempo que sua mãe levava para ir de um cômodo ao outro. Cônjuges iam dormir ao lado de seus parceiros e acordam sozinhos. Uma cidade outrora animada tornou-se uma cidade fantasma em questão de 3 meses. Os poucos que permaneciam viviam em constante medo e paranoia, esperando por sua vez de desaparecer como se nunca tivessem existido. Emily e sua irmã mais velha, Thalia, eram as últimas de sua família e viviam em um estado similar de terror. Nunca iam a lugar algum sem a outra, permitindo apenas que o sono as separasse. Esse método parecia funcionar até aquela manhã quando Emily se viu sozinha em sua pequena casa. Ela entrou em pânico a princípio, procurando em cada canto da casa e correndo para o mercado mais próximo, rezando para que Thalia tivesse esquecido de deixar um bilhete dizendo que saiu para comprar comida. Mas Thalia não estava em lugar algum. Nem mesmo seus sapatos estavam junto à porta. Insensível a tudo, exceto ao desespero, Emily caminhou pelas ruas de Itacuruba, esperando desaparecer. Seus pés, como que por vontade própria, a levaram até a cerca baixa que circundava uma clareira nos arredores da cidade. Uma grande laje de pedra estava no meio do campo gramado, sua superfície coberta de musgo e líquen. De resto, a clareira estava impecável, apesar de ninguém jamais ter pisado dentro do perímetro da cerca para cuidar da vegetação.
Quando criança, Emily imaginava que, tão amaldiçoada era a terra pelo sangue derramado sobre ela, que estava congelada no tempo. Seu olhar se fixou no vaso aos pés da laje de pedra. Uma onda de raiva tão quente e consumidora quanto o metal fundido a preencheu. O folclore de sua cidade sempre a fascinou, assim como muitos dos habitantes e turistas. No entanto, ela nunca deu muita importância às histórias, certa de que deviam ter sido exageradas ao longo dos anos para aumentar o interesse do público em geral e atrair mais visitantes. No entanto, de alguma forma, no calor de sua raiva, ela sabia com certeza infundada que o culto e suas atividades de mais de 100 anos atrás eram responsáveis por tudo. Responsáveis pelo desaparecimento de seus vizinhos, amigos e familiares. Por Thalia. Sem pensar nas consequências, já que seu tempo neste mundo era limitado de qualquer maneira, ela se levantou sobre a cerca. A laje de pedra devia pesar centenas de quilos e não se moveu sob nenhuma das tentativas que fez para deslocá-la, mas o vaso podia quebrar. Se fosse desaparecer como os outros, pelo menos o faria depois de ter extravasado sua raiva. Enquanto marchava em direção ao vaso, começou a tremer. Suava frio, uma gota de suor escorrendo por suas costas e deixando arrepios em seu caminho. Seu estômago revirava, seus intestinos pareciam se liquefazer e o vômito ameaçava subir. Engoliu em seco e continuou. Seria isso que todos sentiam antes de desaparecer? Ela não tinha certeza, mas nenhuma doença poderia atenuar sua raiva ou afastá-la de seu objetivo. Se algo, aumentou o passo, certa de que estava em tempo emprestado. A 6 metros do vaso, Emily caiu de joelhos, dominada por uma crise de tosse, engasgos e vômito. Lágrimas corriam livremente por seu rosto, misturando-se com muco e ácido estomacal. Uma vez capaz de respirar, embora viesse em soluços espasmódicos, ela se preparou para levantar. Sua mão caiu sobre algo duro. Um grande martelo de metal estava ao seu lado. Talvez ela não fosse a única com a intenção de destruir o vaso antes de desaparecer. Emily tropeçou para frente, martelo na mão, em direção ao vaso. A 3 metros, o sangue começou a escorrer de seu nariz. Ela limpou o dorso da mão. A 1,5 metros, sua visão começou a embaçar. Esfregar os olhos apenas espalhava o sangue do nariz pelo rosto, então ela ignorou. Finalmente, ela desabou no chão, bem em frente à relíquia ornamentada. Era maior do que ela esperava, tendo visto apenas de longe. O vaso tinha quase 1 metro de altura e estava cheio até a borda com uma substância negra e fétida que ondulava como se algo nadasse logo abaixo da superfície. Com as forças restantes se esvaindo, ela ergueu o martelo, que parecia pesar 1 tonelada, sobre sua cabeça. Gritando uma maldição própria, ela deixou a gravidade fazer seu curso, o peso do martelo caindo para impactar a borda de cerâmica. Um som de estalo como um tiro a queima-roupa encheu a clareira. Emily recuou do vaso enquanto o fluido viscoso e negro jorrava do recipiente quebrado. Continuou se arrastando para longe enquanto o fluxo parecia nunca acabar, mais líquido fluindo do que poderia ter sido contido. O chão não absorveu a substância. Em vez disso, ela rolou e se espalhou como sangue coagulado pelo campo. Quanto mais Emily se afastava, mais sua força retornava. Pulando de pé, ela correu da clareira e pulou a cerca, ocasionalmente olhando para trás para garantir que estava à frente da inundação. Finalmente, parou, mãos nos joelhos enquanto lutava para respirar. O avanço do líquido havia finalmente parado, enchendo a clareira com pelo menos 15 centímetros de substância semelhante a alcatrão. A superfície do poço ondulava e balançava como no vaso. Emily queria correr para a relativa segurança de sua casa, mas ficou congelada no lugar quando uma figura começou a emergir da superfície. Lentamente, um corpo se levantou, balançando levemente. O fluido viscoso gruda nele antes de escorrer lentamente como piche pegajoso. À medida que o negro se desvanecia, Dona Vilma surgiu em seu lugar. Sua forma nua tremia, seus olhos arregalados e desfocados enquanto olhava ao redor da clareira. Antes que Emily pudesse entender o que estava acontecendo, Billy Campos emergiu do poço a alguns metros de Dona Vilma. Ele também estava nu e tremia tão violentamente que Emily se perguntou se ele estava tendo uma convulsão. Então outro se levantou e outro. À medida que cada morador da cidade emergia do poço, o líquido escuro desaparecia. Quando a última substância se dissipou, Thalia estava do outro lado da cerca.
Em um piscar de olhos, Emily estava novamente sobre a cerca e abraçando sua irmã. Lágrimas corriam livremente, não apenas de Emily, mas de todos os reunidos. As famílias se reuniam, chorando e rindo em igual medida. Depois de uma experiência dessas, ninguém parecia notar ou se importar com sua nudez. Levou vários anos para Itacuruba voltar a algum semblante de normalidade. Algumas famílias partiram, deixando a cidade menor e menos animada do que antes, embora muitas permanecem, teimosamente recusando-se a permitir que ninguém, ou nada, os arrancasse do lar de seus ancestrais. A clareira nos arredores da cidade brotou ervas daninhas e grama alta tão naturalmente quanto o resto do mundo. A laje de pedra desapareceu sob a era e os espinhos que a reivindicam. A cerca permaneceu, e nenhuma alma ousou passar seu limite para enfrentar a folhagem rapidamente crescente. Todos estavam felizes em deixá-la desaparecer para o testemunho do tempo, como deveria ter feito há mais de um século.